A sua mente não avançou a ponto de entender isso. Para entender isso, tem que ter uma capacidade dialética maior do que a que você tem. Já que você tem uma capacidade melhor do que a minha, então define pra mim, em poucas palavras, o que é uma mulher. Se você estudar um pouquinho, você vai ver que as mulheres, na sua grande maioria no Brasil, estão nos salários mais baixos. E isso sim é desigualdade, porque além delas trabalharem fora, elas têm que trabalhar em casa, elas têm que garantir o sustento dos filhos. E ainda mais se são mães solo, tá? Então, assim, a situação das mulheres é bem pesada. Pena que você tá tão fora da realidade. A do homem que é fácil, pô. Tão fora Trabalhar da realidade. Na construção civil é tão moleza. Fora da realidade que você não vê isso. Tranquilo. Você não enxerga Boa. isso. A situação do homem é fácil, gente. É só da mulher que é difícil. O homem que tá ali ralando nos trabalhos mais pesados, a maior parte dos trabalhos pesados são homens fazendo, a maior parte dos moradores de rua são homens, a maior parte das pessoas que sofrem com depressão são homens, mas quem sofre mais, quem realmente tá na pior situação são as mulheres. Não tem... O lado do homem não existe, só existe o lado das mulheres. A questão é a seguinte, eu sou contra o estupro, defendo pena de morte pra estuprador. E você concorda? Eu defendo educação sexual e pena de morte para estuprador. Vamos punir o estuprador e não a vida do bebê. Eu defendo que os estupradores sejam presos. E a pena de morte? E você, porque o bebê você defende matar. O estuprador eu quero saber se você defende matar. Eu sou contra a pena de morte. Sou contra a pena de mas morte. do bebê você mata. Não. Bacana. Não é. Você disse que você é contra a violência sexual, beleza. Então eu tenho uma proposta aí que eu tô colocando aqui pra você. Que tal a gente defender juntos? Você aí vai se destacar na esquerda, sua chance de mostrar que você tem coerência. Juntos que o estuprador seja punido, porque você defende que o bebê seja punido no ventre sem ter culpa alguma, mas o estuprador não. Isso não. E outra coisa, outra coisa, aborto é matar bebê no ventre. Em casos onde a mulher, ela por certa irresponsabilidade, teve relações sem preservativo, etc, ela engravidou. Nesse caso, na sua opinião, o aborto tem que ser liberado ou não? Eu sou a favor da legalização do aborto. Então pronto, você quer matar a criança em todos os casos. Não. Eu que vou responder. Acabou. Sou eu que vou responder. Você é a favor da educação sexual nas escolas? Sim. Você é a favor das adolescentes terem acesso aos métodos anticoncepcionais? Não, que adolescente não tem que fazer sexo. Você é a favor das adolescentes não fazerem sexo? Crianças de 12 anos têm que fazer sexo? Não. Eu não falei criança. Adolescente. A partir de 12 anos já é considerado adolescente. Você é a favor de uma adolescente de 12 anos? Uma adolescente de 12 anos. Eu sou a favor de não crianças, tá? A partir de... Quantos anos? 14 anos, 16 anos. Mas a definição é 12. Então você tá pedindo a definição de adolescente. Não, crianças têm que ter acesso à educação sexual. Não. Pra mim, mesmo uma menina de 14 anos não tá pronta pra ter relações sexuais, incentivar isso é um absurdo. Sabe qual que é o método contraceptivo pra uma menina de 13 anos? Sabe o que acontece? É não ter relações sexuais. Sabe o que acontece? Ensinar pra criança que existem vários gêneros. Você defende ou não? Pra criança, depende da idade. Qual idade? Tá? Por exemplo, 12 anos, 13 anos, você pode sim Beleza. ensinar. Se você mandar sua filha de 12 anos pra escola, ela é a favor de ensinar a ideologia de gênero. Não. Quando você vai pra ciência, só existe sexo masculino e sexo feminino. É só isso que existe. Ou você discorda de mim? O problema é que a ciência é mais avançada do que a sua cabeça consegue elaborar. Qual a comprovação da ideologia de gênero? Nós, seres humanos, nós somos seres culturais. Nós não somos só seres biológicos. Concordo. Então, você não avançou. A sua mente não avançou a ponto de entender isso. Para entender isso, tem que ter uma capacidade dialética maior do que a que você tem. Já que você tem uma capacidade melhor do que a minha, então define pra mim, em poucas palavras, o que é uma mulher. Uma mulher é uma mulher, uai. Define pra mim. Por que eu tenho que definir uma mulher? Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. Porque eles matam porque ela é mulher. E o que tem que fazer com quem mata essa mulher? Eu não tô discutindo isso. Eu tô discutindo como que a gente não é conveniente dizer que você defende que o cara continue com a nossa legislação. Eu defendo que ele seja morto. Então eu defendo vocês, mulheres. A feminista não. Não, eu defendo que não se mate mais mulheres. Que diminua o número de mulheres mortas. Isso, vamos matar esses caras. Não? Vamos punir eles com a pena de morte. Qual é a parte da sua mente, do seu cérebro, que não cabe uma coisa chamada cultura e educação? Não cabe. Não cabe então vamos dar mente. livros pros estupradores, eles vão parar de estuprar. Não. A gente tem... Eu queria te falar um caso que aconteceu essa semana. Da Ana Carolina Pereira de Santana, 18 anos, morta a facadas pelo namorado Lucas Alves Pereira, aqui pertinho de nós, na Zona Leste, na cidade patriarca. E sabe o que o namorado dela escreveu nos stories antes de assassiná-la? Se você antes você sendo infeliz comigo do que feliz com outro. Sabe o que é isso aqui?
Isso aqui é machismo que você não considera. O machismo, ele destrói Vagabundo esse vidas. cara, hein? O machismo destrói vidas. O machismo é essa ideologia nefasta que faz com que um jovem ache que uma mulher é propriedade dele. E se ela não for propriedade dele, ele tem o direito de assassiná-la. Qual a pergunta? A pergunta é: você acha que com as suas ideias você vai reverter essa situação aqui? Porque eu não quero saber das leis punitivas, eu quero saber de mudança de cultura, de mudança de mentalidade na sociedade, para os homens e para os meninos deixarem de ser machistas como você. Você acha que pena de morte não resolve? Olha, se punição resolvesse, a gente não tinha um nível de feminicídio. Eu nunca vi um estuprador voltar depois de morto pra estuprar alguém. É, mas os estupradores, Nunca eles são vi. produzidos Eu nunca pela vi um sociedade. bandido morto voltar pra cometer crime. Nunca vi. Você é defensora da democracia. Sim, Você acha que um parlamentar tem o direito de expressar as opiniões dele? sim. E vocês estão pedindo a minha cassação por eu expressar uma opinião. Isso é certo? Isso é democrático? Você expressou uma opinião transfóbica. O que é Aliás, transfobia? você- Dizer que Não, você foi que um homem transfóbico. biológico é homem biológico. Você foi transfóbico com a vereadora Amanda Pascoal. Biologicamente. Você foi transfóbico. Biologicamente. Você foi transfóbico com a vereadora Amanda Qual o Pascoal. sexo, biologicamente? Você foi transfóbico. Eu vou Pronto. te falar o crime que você cometeu. Você foi transfóbico com a vereadora Amanda Pascoal. Transfobia é crime. Você Onde está definido você que dizer goste- que o sexo Você goste de uma ou não pessoa goste. Você falou é que ela era transfobia? homem. Biológico. Você falou que ela era Biologicamente homem. Você não podia ter feito Não isso. é biológico. Por que não? Você não podia ter feito Então, isso. ó, você que tá em casa, você não pode dizer que um homem biológico é homem biológico. Você acha que as eleições foram fraudadas? Bom, depende do que você entende por fraude. Eu acho que as eleições não foram imparciais. Porque a partir do momento que você tem o TSE tirando do ar campanha de televisão somente do Bolsonaro, a partir do momento que você tem um meio político impossibilitado de falar o que pensa, pra mim essa eleição já deixou de ser imparcial. Ela passou a ser parcial. Então todas Mas você reconhece o O resultado? Bolsonaro, ele foi Você proibido. reconhece o resultado das eleições, sim ou não? O Bolsonaro, ele foi proibido. Você reconhece Deixa eu o resultado falar, das eleições, querida. sim ou não? Meu presidente, o Lula, não é. Então você não é e nunca vai reconhece o ser. resultado das Nunca vai ser meu eleições. presidente. Eu não Então tenho presidente cachaceiro e bandido. Você também participou da traminha do golpe. Não participei de nada. Porque Hoje, se você não reconhece quer o resultado... processo? Se você não reconhece quiser o resultado das processo, eleições, acusa você de que tá alguma coisa falando. aqui. Ah. Você tá falando que não reconhece Vamos o lá. resultado das eleições. Você tá dizendo que o Lula não é seu presidente. Vamos lá. E aí o Tarcísio... Lula não é meu presidente. O Tarcísio foi eleito nas mesmas eleições. Aí no Tarcísio não teve fraude. Não disse que nenhum teve fraude, eu disse. Eu disse que você que tá dizendo, pô. Você que tá dizendo. Você disse que as Agora, eleições beleza, não você foram é contra legítimas. golpe? Você é contra golpe de Estado? Com certeza. Então você condena o golpe de Estado do Maduro? A gente tá discutindo Brasil e Bolsonaro, Oxe, né? mas eu quero A gente tá saber. É porque discutindo Brasil e você tem Bolsonaro. um parâmetro pra julgar o Brasil. Eu quero discutindo saber se Brasil e o parâmetro é coerente ou só é conveniente.